Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, tá no dia a dia de muita gente: o departamento pessoal. Pegamos aqui um guia com aquelas dúvidas que sempre aparecem sobre a nossa legislação trabalhista. A ideia é descomplicar um pouco, sabe? Aqueles pontos que às vezes deixam a gente confuso nas relações de trabalho. Preparados para entender melhor alguns direitos, deveres? Então vamos lá. Para começar, um super clássico: férias. Aquela coisa de poder vender 10 dias, como é que funciona isso direito? Funciona assim. A nossa CLT, ela permite que o empregado converta um terço do período de férias a que tem direito em dinheiro. Isso é o tal do abono pecuniário, né? Ah, um terço. Exato. Se o direito é de 30 dias, aí sim, pode vender 10. Mas, por exemplo, se por algum motivo o direito for menor, sei lá, 15 dias por causa de faltas, aí se converte um terço disso, ou seja, 5 dias. A proporção de um terço se mantém, entende? Entendi. Então não é sempre 10 dias fixos. E sobre dividir as férias em pedaços, pode? Pode sim, pode dividir em até 3 períodos, desde que o empregado concorde, claro. Mas, atenção, tem umas regrinhas. Um desses períodos tem que ter no mínimo 14 dias corridos. Certo, 14 dias. Isso. E os outros períodos não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Isso foi uma mudança para tentar dar mais flexibilidade, mas sem tirar o descanso essencial, né? Faz sentido. E tem mais um detalhe importante. É proibido começar as férias nos 2 dias que antecedem o feriado ou o dia de descanso semanal remunerado. Boa dica essa. E a carteira de trabalho, aquela azulzinha de papel, ainda se usa muito? Olha, para a grande maioria das empresas, principalmente as que já estão no e-social, que é aquele sistema digital do governo, né? A regra agora é a carteira de trabalho digital, a CTPS digital. Hum. Desde uma portaria de 2019, as admissões são informadas eletronicamente usando só o CPF do trabalhador. Bem mais prático. Então a de papel tá virando meio que peça de museu para quase todo mundo, né? Falando em contratos. E se o contrato de experiência termina num sábado ou feriado, dia que a pessoa não trabalha? Como fica? Boa pergunta. Nesse caso, o empregador deve comunicar o fim do contrato por escrito no último dia que a pessoa efetivamente trabalhou antes da data final. Ah, avisa Isso. antes. E nesse aviso, já informa qual é a data final certinha do contrato e combina como vai ser feito o acerto, o pagamento das verbas rescisórias e a formalização. Entendido. Agora, uma que gera muita, mas muita dúvida. O 13º salário. A empresa pode, por exemplo, pagar tudo de uma vez lá para setembro, adiantando? Então, a legislação do 13º ela é bem específica. A lei determina que o pagamento seja feito em 2 parcelas. Duas parcelas, sempre. Sempre como regra geral, sim. A primeira parcela a empresa paga entre fevereiro e o último dia de novembro. E a segunda, obrigatoriamente, tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Não existe na lei uma previsão para esse pagamento em parcela única adiantada. Entendi. Então, nada de adiantamento total em setembro como regra, né? E outra situação, quando o funcionário tem estabilidade no emprego, mas por algum motivo decide pedir demissão, é só chegar e entregar a carta? Não, não é tão simples assim não. Para esse pedido de demissão ser válido, o artigo 500 da CLT exige que ele seja feito com a assistência do sindicato da categoria profissional. Precisa do sindicato. Precisa, ou se não tiver sindicato, tem que ser perante uma autoridade competente do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho. A ideia por trás disso é proteger o trabalhador, né? Garantir que ele realmente entende as consequências de abrir mão daquela estabilidade. É uma segurança extra. Faz sentido. Mudando um pouco de assunto. Atestado médico de dentista. Se o funcionário falta e traz um atestado do dentista, a empresa tem que aceitar? Tem sim, totalmente. Existe uma lei específica, lá de 1975, que autoriza o cirurgião dentista a emitir atestados para justificar faltas ao trabalho por motivos odontológicos. Ele tem essa prerrogativa legal. Ah, legal saber disso. E sobre recontratar um funcionário que foi demitido sem justa causa, tem alguma restrição? Tipo, a empresa demite hoje e pode recontratar semana que vem? Olha, aí tem um ponto de atenção bem importante. Existe uma portaria do antigo Ministério do Trabalho,
a Portaria 384 de 92, que considera fraudulenta a rescisão sem justa causa seguida de recontratação dentro de 90 dias. 90 dias. Por quê? A ideia é coibir dispensas simuladas, sabe? Aquelas feitas só para permitir que o empregado saque o FGTS ou receba o seguro-desemprego, para depois ser recontratado logo em seguida. Então, tem que esperar esse prazo de 90 dias. Entendi. É para evitar uma manobra, né? Para a gente fechar essa nossa conversa rápida de hoje, qual é o prazo final que a empresa tem para pagar as verbas rescisórias, tudo aquilo que é devido no final do contrato? O prazo legal é de 10 dias corridos. E esses 10 dias são contados a partir do término do contrato de trabalho. Isso vale para qualquer tipo de rescisão, tá? Aviso prévio trabalhado, indenizado, pedido de demissão, término de contrato por prazo determinado. 10 dias corridos. Anotado. Ufa! Olha, passamos por férias, carteira digital, fim de contrato 13º, estabilidade, atestados, recontratação e prazo de pagamento. Bastante coisa, né? São pontos que realmente mexem com a vida do trabalhador e da empresa no Brasil. Exatamente. E o que é interessante notar é como a legislação trabalhista, com todos os seus artigos, portarias, decretos, tenta normatizar e buscar um equilíbrio nessa relação, que a gente sabe que é complexa. São esses detalhes que, no fim das contas, fazem toda a diferença na prática. Pois é, e fica até uma reflexão, né? Num cenário com tantas regras específicas, como é que a gente pode garantir que os direitos e deveres de cada lado sejam respeitados de um jeito justo e eficiente, sem tanta complicação ou mal-entendido? É algo para a gente pensar. Bom, esperamos que essa nossa exploração rápida das fontes tenha sido útil e esclarecedora. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado. Até lá. Tecnologia e atendimento de qualidade sempre juntos. Office Conte. Contabilidade inovadora ao seu alcance.